Meu nome é Lohane, eu sou estudante do BFPR, Campus Telêmaco Borba. Eu faço curso técnico integrado ao ensino médio de automação industrial e eu já estou no meu último ano, né, no quarto. E hoje eu estou aqui para indicar uma obra para vocês, né, um livro, e ele se chama Quando os Livros Foram à Guerra, as histórias que ajudaram os aliados a vencer a Segunda Guerra Mundial, da escritora norte-americana Molly Manning. É esse livro aqui. Bom, a Molly, ela tem mestrado em História, doutorado em Direito, ela já escreveu diversos artigos para revistas jurídicas e ela atualmente é advogada. Eu decidi escolher essa obra aqui para indicação porque ela traz uma perspectiva totalmente diferente do que nós costumamos ver. Por exemplo, tem vários documentários que, quando vão retratar sobre esse período específico da história, eles falam muito sobre o campo de batalha físico, a questão dos aviões, dos navios, das bombas, das armas, mas muitas vezes não é abordado sobre um segundo fronte, que é tão importante quanto o primeiro, que é a questão do campo das ideias, o fronte das ideologias. Hitler, ele se utilizava das rádios e dos jornais para propagar o seu pensamento. Por exemplo, a superioridade alemã, o preconceito contra judeus, contra negros e contra diversos grupos sociais. E os Estados Unidos, percebendo toda essa campanha nazista, percebeu que deveria tomar alguma atitude se eles quisessem vencer a Alemanha, porque não seria uma guerra apenas física, mas sim uma guerra das ideologias. E é aí que eles percebem que eles devem incentivar os norte-americanos a lerem qualquer tipo de livro sobre os diversos assuntos para que eles pudessem blindar a sua mente desses ataques psicológicos. Principalmente quem? Os soldados, porque eles precisavam de uma causa, de um propósito para poder lutar e também para poder superar os horrores da própria guerra, a questão de estar longe da família, não saber se vai voltar vivo, ver várias pessoas morrendo ao seu redor. Eles também perderam a individualidade deles. Por exemplo, eles reclamam que por eles sempre estarem em agrupamentos, eles não tinham momentos de solitude que eles tinham antes de entrar para a guerra. E é aí que os livros vão ajudar eles. Então o governo ele começa a tomar alguma atitude, né? Não somente o governo, mas também outras pessoas, né? Outras instituições. E eles começam a fazer o quê? A pedir livros. Então surgem as campanhas de doação de livros. E essas campanhas, infelizmente, elas foram insustentáveis. Primeiro, porque não deram conta da demanda, e segundo, porque esses livros doados, eles eram de capa dura e eram pesados. Então, se o soldado precisasse se desfazer de alguma coisa para poder tornar a sua bagagem mais leve, provavelmente seria de um livro. Porém, essas campanhas foram muito importantes para dar início a essa democratização da leitura. E depois, então, surge o Conselho sobre Livros em Tempos de Guerra. Ele vê a necessidade de se produzir livros especialmente para os soldados. Então, vai contar, por exemplo, como esse conselho surgiu, como eles conseguiram recursos, como eram as características físicas desses livros, né? Eram de capa mole, eram menores para caber no bolso dos soldados, vai ser tudo retratado, né? Detalhadamente, como era a seleção desses títulos, né? O que os soldados iriam ler, o que eles gostariam de ler e também como era distribuído, então, depois de tudo pronto. Algo também bem interessante é que por mais que o livro ele traga então esse paralelo entre a Alemanha e os Estados Unidos, né, enquanto a Alemanha ela queimou cerca de 100 milhões de livros, os Estados Unidos eles produziram cerca de 123 milhões de livros, ou seja, o número de livros produzidos nos Estados Unidos foi superior ao número de livros queimados lá na Alemanha. Então, por mais que seja estabelecida essa comparação e seja louvável nessa atitude dos Estados Unidos, né, com essa democratização da leitura, o livro ele também vai questionar algumas incoerências dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos dizia que entrou para a guerra pela liberdade, pela democracia e pela paz, mas dentro dele tinha racismo, a segregação era legalizada, tinha a questão do machismo, tinha, por exemplo, trabalhadores que estavam reclamando, né, das suas condições, né, nesse ambiente aí de trabalho. Então, haviam várias questões e que os Estados Unidos ele parecia, né, se contradizer
dizer. Então, como é que assim vai lutar pela liberdade, pela democracia, pela paz, se tem várias desigualdades sociais dentro dos Estados Unidos? Será que ele também não tem os seus preconceitos? Será que ele também não tem os seus discursos de ódios? Então, também vai mostrar isso no livro. E uma coisa que torna a narrativa tão otimista, tão íntima da gente, é que nele há vários relatos dos soldados, né? Relatos felizes, relatos tristes, relatos esperançosos, relatos, né, engraçados, né? Que às vezes eu nem imaginava que se passava aquilo, né, na cabeça do soldado, e tá aqui tudo relatado. Também, né, a gente encontra várias imagens aqui, né? Não sei se vai aparecer, mas em certos pontos tem algumas imagens, né, de como eram esses livros, né, imagens de alguns soldados lendo. Então, em algumas páginas também tem esse recurso visual. Inclusive, no final do livro, fala quais foram os autores proibidos pela Alemanha, né, e também aborda sobre quais foram os livros que os soldados tiveram acesso. E, para terminar, eu queria ler aqui um trecho do livro para vocês. Então, eu vou ler aqui. Helen Keller, que no caso era uma escritora, escreveu uma carta emocionada para os estudantes alemães, expressando seu choque e sua incredulidade quanto ao fato de que o lugar de origem da prensa tipográfica tivesse se tornado um crematório para os frutos dessa invenção. Se vocês acham que podem matar as ideias, a história não lhes ensinou nada, repreendeu ela. Os tiranos muitas vezes tentaram fazer isso antes, e as ideias se ergueram com toda a força e os destruíram. Vocês podem queimar meus livros e os livros das maiores mentes da Europa, mas as ideias neles já se infiltraram através de milhões de canais e continuarão a estimular outras mentes, afirmou ela. Então eu deixo aqui essa reflexão para vocês e essa indicação e desejo bons desassossegos.